e adoração. Levantemos nossas mãos e cantemos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e cantemos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e cantemos para ti. Queremos dar-te glória e adoração. Levantemos nossas mãos e cantemos para ti, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu, Deus, porque tu és grande. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, não há outro como tu. Não há outro como tu, porque tu és grande, fazes grandes milagres grandes, Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, a sua fidelidade reina para sempre. Grande é o nosso Deus. Amém. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Como é bom cantar exaltação ao nome de Deus. Amém. Cante comigo. Grande é nosso Deus. Canta, grande é nosso Deus. E o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Mais uma vez. Grande é nosso Deus.
é nosso Deus, grande, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Mais uma vez louvamos a Deus. Vamos ouvir um testemunho neste momento. Aleluia. Vamos ficar sentados, irmãos. Pai do Senhor a todos. Amém. Eu gostaria de começar o meu testemunho com uma pequena reflexão. Nos dias que correm hoje, nos tempos que nós andamos, parece que tudo aponta para que venham descredibilizar o nosso Deus. Mas hoje estamos aqui para dizer que o nosso Deus ainda reina e a glória do Senhor reina para todo sempre. Amém? Amém. Há 5 anos atrás eu fui convocada na minha empresa para ir para uma formação na Alemanha. E até então nós não sabíamos o destino, onde é que era a cidade da Alemanha e onde é que nós estaríamos para fazer essa formação. O certo é que, pela graça de Deus, essa formação foi numa linda cidade, em Wittenberg. E hoje estamos aqui a falar da Reforma Protestante. Eu fiquei muito feliz quando vi, quando soube que era para lá onde eu ia. E fiquei logo curiosa para conhecer a igreja, conhecer aquela cidade, aquela pequena cidade onde tinha acontecido essa tal reforma. Mas como nós fomos para uma formação, nós não tínhamos os dias para poder fazer um pequeno passeio e conhecer. Aquilo era rápido, era um dia de formação. Entretanto, o dia que fui escalada para ir para a formação foi no dia 31 de outubro. E eu dizia assim, quando a pessoa está fora, quer aproveitar todos os cêntimos possíveis, não é? Quer aproveitar a ajuda de custo, o dinheiro da refeição, o dinheiro de transporte, o dinheiro de tudo para poder trazer e fazer face às nossas despesas cá, amém? Isso era sensivelmente ajuda de custo, que são uma multinacional, para aí 70 euros por dia, mais o transporte 80, resumindo 160 euros por dia, que eu estava disposta a perder neste dia. E quando eu fui escalada, o meu chefe, o engenheiro, disse: Joana, nós hoje vamos para sítio tal, e entretanto acho que o teu programa vai ficar, não vais poder sair. Eu disse: não, eu vou. Não, mas vais ficar sozinha no hotel? Eu disse: não, eu vou. Ficas sozinha aqui, Joana, não faz sentido, tu vies para aprender e tu vies para poder angariar alguns cêntimos para levar e como é que... Não, eu vou ficar. E eu não me arrependi de ter ficado, porque eu fui conhecer a cidade, eu fui conhecer a igreja, eu fui conhecer aquilo que fez todo sentido à minha vida. Eu nunca pensei estar aqui a testemunhar num dia como hoje e estamos a falar da reforma evangélica. Algo tão importante que aconteceu, que foi muito bom para todos nós, para dizer o seguinte, que quando nós queremos, não foi aquilo que fez a diferença na minha vida, os 160 euros já lá se foram. Deus cuidou de nós, não me deixou que faltasse dinheiro, não, cobriu as necessidades, não deixou que nada faltasse e até agora Ele tem sido fiel na minha vida. Amém? Obrigada pela oportunidade. Neste momento vamos fazer algo tão importante que nós temos feito todas as noites, que é as nossas ofertas, amém? Aleluia. Deus é bom, Deus tem cuidado de nós e Deus tem sido fiel também nas suas promessas. Então, nada mais correto do que ofertar ao Senhor nesta tarde, amém? Faça isso com alegria, faça isso com alegria, amém? Aleluia.
Penso que os irmãos já estão prontos. Pois tu, Senhor, és Rei em toda a terra, és exaltado nos céus, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és Rei em toda a terra, és exaltado nos céus, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos ficar de pé neste momento, pode ser? Pois tu, Senhor, és Rei em toda a terra, és exaltado nos céus, ó Senhor. Mais uma vez dizemos: pois tu, Senhor, és Rei em toda a terra, és exaltado nos céus, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, nossa Senhor. Te exaltamos, aleluia. Te exaltamos, ó Senhor. Levante suas mãos aos céus, aleluia. Toda a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Ele, ao nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus. O grande eu sou, o El Shaddai, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Essa canção, essa música tem qualquer coisa de especial. Todas as músicas têm, mas é incrível como essa canção, como essa música mexe com os nossos corações. Vamos louvar o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Eu quero o teu nome, Deus. Eu queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, aleluia. Receba a nossa adoração, Deus. Do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, nós temos a vitória em ti, Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre. Mais uma vez dizemos. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus, toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. A
restaurou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Mais uma vez cantamos. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória pelo que Deus fez por mim com seu sangue que lavou-me, seu poder. Ele restaurou-me. A Deus toda a glória pelo que Ele fez por mim. Aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Minha alma canta a ti, Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Mais uma vez dizemos: quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Aleluia. Vou convidar o nosso querido irmão Simão para ministrar uma oração, intercessão em favor do seu servo, pastor Josué da Ponte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pai Santo, nesta tarde que estamos diante de Ti, é um privilégio, Senhor, falar contigo. Glória ao Teu nome. Deus, se o mundo soubesse, oh Deus, como é bom, como é saudável, glória ao Teu nome, falar contigo. O mundo se punha de joelhos, Senhor, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Tu és o nosso Deus, aleluia. O nosso Deus está vivo, glória a Deus. Ele habita nos altos céus, glória ao Teu nome, Pai, nesta tarde. Oh Deus, Tu planeaste, aleluia, a salvação para o homem, e Jesus consumou na cruz do Calvário, glória ao Teu nome. Quando Jesus estava suspenso entre o céu e a terra, no mundo do Calvário, aleluia, quando Ele esvaziou ali a sua vida, glória ao Teu nome, o véu do templo se rasgou de alto e abaixo, e nós tivemos entrada no Santo dos Santos, diante do Todo-Poderoso.
poderoso, diante daquilo que tudo é. Glória ao teu nome. Obrigado pela salvação das nossas vidas. Obrigado por aquilo que fizeste nas nossas vidas. Glória ao teu nome. Oh Deus, tu és uma realidade na nossa vida e nós estamos diante de ti esta tarde para louvar o teu nome. Temos louvado o teu nome nesta campanha. Glória ao teu nome. Deus, obrigado por tu teres transformado vidas, tu tens libertado, Senhor, os oprimidos. Glória ao teu nome. Tens curado enfermos e nós acreditamos em milagres. Nesta tarde é um milagre nós estarmos aqui. O teu povo te louva, o teu povo te adora. Glória a ti, Pai Santo, nesta tarde que estamos diante de ti, meu Deus. Senhor, abre os teus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Abre os teus olhos, ó Deus, para o povo desta nação, para Lisboa, Senhor, para Odivelas. Glória ao teu nome, Pai Santo. Tu és o grande Deus. Glória ao teu nome. És tão grande e mesmo assim habitas dentro de nós. Glória ao teu nome. E nós sentimos, ó Deus, constrangidos diante de um Deus tão grande daquilo que tudo é. Aleluia. A tua palavra, ela é verdade. A tua palavra transforma. A tua palavra dá vida. A tua palavra liberta. Glória ao teu nome. E nesta tarde, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra. Nós queremos, ó Senhor, queremos que o pastor Josué da Ponte, Senhor, possa transmitir esta palavra, Senhor, tão poderosa que transforma vidas. Glória ao teu nome. Ó Senhor, dá unção do Espírito Santo para a vida do teu servo. Nós oramos pelo teu servo esta tarde, Senhor. Unge com o poder do alto, que a tua palavra esta tarde, Senhor, possa ser, ó Deus, como uma espada de dois gumes que penetra ao mais profundo da alma. Glória ao teu nome. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos esta tarde, crendo em milagres, crendo em unção de Deus, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares, os amigos que nos visitam. Se está entre nós pela primeira vez, quero iniciar a minha intervenção dizendo que para nós é um grande prazer e alegria tê-lo connosco. Temos aqui alguns amigos que vieram da Margem Sul, porque todos os dias nós damos bem-vindo a alguém que vem da Margem Sul, então hoje também damos bem-vindo a alguém que vem da Margem Sul. Temos aqui outros que nos visitam. Ontem mesmo uma jovem veio sozinha ali do bairro das Galinheiras para estar aqui no culto. Não sei se ela está aqui hoje. Não está? Veio ontem à noite, não é? E depois alguém a levou de volta para casa. E tem sido tão bom ver noite após noite, dia após dia, ainda que no domingo tivemos uma casa cheia. Claro, é domingo, é o dia do Senhor, mas há alguns irmãos que têm sido fiéis desde o primeiro dia, não é? Pelo menos aqui a minha ala direita norte têm sido fiéis a 5 dias destas 5 solas que nós dedicamos para comemorar 5 dias, 5 solas, 505 anos que aconteceu a Reforma Protestante. E no meio das trevas, num tempo de grandes trevas espirituais, em que a religião estava conectada com corrupção, com pecado, Deus, à luz de uma vela, eliminou um homem, e esse homem, que já tinha sido inspirado por outros homens que tinham sido eliminados por Deus, a verdade é que saíram estas 5 solas que nós temos vindo a estudar, os 5 pilares da palavra de Deus que devem reger a igreja. Primeiro, somente a Bíblia, somente as Escrituras, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Nem que venham anjos do céu e tragam outro evangelho, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Somente a graça perdoa pecados, não vem das obras para que ninguém possa dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu mereço o perdão, não vem das obras para que ninguém se glorie. Somente a fé leva à salvação, crer no Senhor Jesus Cristo, crer na sua obra expiatória na cruz do Calvário, somente a fé em Deus, porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Somente Cristo é Salvador, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. E há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia.
E hoje terminamos com toda a glória, solo Deo glória, toda a glória pertence a Deus. Como introdução, soli Deo glória, do latim glória somente a Deus, é o princípio saído da reforma protestante, segundo o qual toda a glória é devida exclusivamente a Deus por si só. A salvação é efetuada por uma obra de Deus, através da sua vontade e através de uma ação divina. O dom da expiação de Jesus na cruz, o dom da fé, cria no coração do crente, pelo Espírito Santo, uma convicção do pecado e que necessita de um Salvador. E os reformadores protestantes, eles acreditavam que os seres humanos, homens e mulheres, mesmo aqueles que tinham sido canonizados pela Igreja, santificados, beatizados pela Igreja, sejam os papas, autoridades eclesiásticas, eles não eram dignos da glória que lhe era atribuída, porque a glória pertencia na altura somente a Deus. Esta foi a mensagem dos reformadores, uma mensagem contra os idólatras, que muitas vezes até dizem que não estão adorando as imagens, que elas apenas são um retrato, uma memória daquilo que eles querem seguir e imitar, mas é um engano. Então se conversam com essas imagens, se fazem pedidos a essas imagens, se trazem formas de adoração e de sacrifício a essas imagens, não é nada mais senão idolatria e entregar a glória que pertence somente a Deus. Lutero não aceitou centenas de imagens na igreja no seu tempo. Não aceitou os cultos prestados a pessoas que haviam morrido. O negócio, a veneração de relíquias, que era um negócio profícuo naquela altura e que todo nobre e todo rico queria ter uma relíquia de um santo em qualquer lugar. Eu recordo-me quando estava em Évora, nós inscrevemos os nossos filhos, ainda bem jovenzinhos, no conservatório. Já vínhamos desde Beja, como missionários no Baixo Alentejo. E o Conservatório de Beja era um edifício totalmente remodelado, ainda que era antigo, na Praça Central. E chegámos a Évora e demos por nós no Convento de São Domingos, onde era o Conservatório. E quando entramos nas salas, não é, que não sei se o Léo também esteve no Conservatório, também o Léo também fez o Conservatório, penso que o João também andou por lá, o Eliseu fez várias atividades também no Conservatório. Quando me chocou, quando a diretora me chamou ao gabinete, estava cheio de ossos de pessoas que eram relíquias sagradas e eles não podiam tirar aquilo dali, então misturava-se papéis e música. Eu fiz uma oração: Senhor, protege os meus filhos, eles estão aqui para aprender música, mas era tão estranho que alguma coisa que era pública fosse num lugar cheio de relíquias. Lutero se levantou contra isso mesmo, se levantou porque ele sabia que a palavra de Deus é clara, quando declara de uma forma em que somente a Deus pertence a glória, a honra e o louvor. E somente Deus, somente Jesus, somente o Santo Espírito é digno de receber toda a adoração. E tudo vai culminar quando nós olhamos para Apocalipse 5:12, em que diz o versículo: com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ação de graças. Só Jesus é digno de receber essa honra e essa glória. Então a igreja verdadeira, meus amigos, não honra homens, não louva nem venera, ainda que tenham sido santos homens e santas mulheres de Deus. A igreja verdadeira honra e venera e adora e exalta o nome que é sobre todo nome, o nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, que é o nome dado entre os homens para podermos ter acesso a este Deus. É verdade que existem muitas religiões nos nossos tempos, muitas igrejas, confundem muito a cabeça das pessoas. As pessoas já não sabem para onde se voltar. Precisamos de discernimento. Precisamos da palavra de Deus que nos mostra a luz e o caminho. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro: nem que venha uma manifestação sobrenatural de um anjo, nem que venha um anjo do céu e traga outro livro além deste, nós devemos recusá-lo e não aceitá-lo. Há uns anos atrás foram conhecidos, e nós conhecemos alguns grupos que se dizem cristãos, que receberam a visita de um anjo, seus líderes, um anjo chamado Mormon. Outro anjo chamado, não me lembro sequer do nome, mas eles estão lá nos seus livros, e que trazem um acréscimo ao Evangelho. Alguma coisa que se tornou tão importante quando nós visitamos os hotéis de um líder dessa religião, encontramos não o Novo Testamento, mas o livro de Mormon
na mesa de cabeceira, e eu que viajo muito, e agora esse grupo económico tem tomado conta de grande parte dos hotéis, já não há o Novo Testamento, mas o livro de Mórmon naquela gaveta. Nem que venha um anjo do céu e traga outro evangelho, a palavra de Deus nos adverte para nós recusarmos. Então, baseados nestes 5 princípios, e nós não somos contra essas pessoas, nós somos contra as heresias levantadas por homens e mulheres que são contrários à palavra de Deus. Martinho Lutero sabia claramente e entendeu pela palavra de Deus, como já ouvimos, não sendo um homem perfeito, nem nós veneramos, nem adoramos, nem temos aqui uma imagem de Martinho Lutero. O nosso único nome que está aqui projetado é que Jesus, Ele é o Senhor e Ele vive e é o único que merece toda a honra e toda a glória. Então podemos refletir numa necessidade talvez de uma nova reforma, quando tantas igrejas às vezes acabam por centrar-se nos seus líderes, que têm cada vez títulos mais pomposos, e quase que o culto são os líderes dessas igrejas do que ser ao nosso Senhor, que Ele merece toda a honra, o único que é digno de louvar, de louvor, de glória, de adoração, como já lemos. O primeiro grande erro que nós nos temos que levantar nesta reforma do século XXI para voltarmos à Escritura sempre e sempre. E um dos lemas da Igreja Reformada era Igreja Reformada sempre em reforma, sempre a voltar às Escrituras. Cada vez que há um desvio, cada vez que há um acréscimo, cada vez que vem alguma coisa, voltamos novamente para a Sagrada Escritura. Um dos grandes erros que nós vimos que a Igreja teve, e infelizmente tem na nossa nação, nos países do Sul, principalmente a idolatria. Isaías 42, verso 8, Deus fala através do seu profeta e diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu sou o Senhor. Mesmo quando Moisés perguntou, mas qual é o teu nome? Deus responde, eu sou o que sou. Não há nome que me defina. Não há definição humana que me defina. Ele tem muitos nomes, sim, porque Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Mas a igreja tinha levantado santos, imagens e idolatria para desviar o culto. E não é estranho entrarmos em catedrais históricas da nossa nação e vermos o altar central, Maria, uma das diversas formas e aparições de Maria, no centro da igreja e muitas vezes Cristo colocado num canto ao lado. Há uns anos atrás, esta história mexeu muito comigo. Nós estávamos a começar uma igreja no Baixo Alentejo, numa vila chamada Pias, no concelho de Serpa, e uma irmã que já tinha sido cristã e que estava sem assistência, acabou por assistir connosco. E ela, não vou citar o seu nome por proteção, ela tornou-se fervorosa. 2 crentes que nós tínhamos no início, ela era uma delas, que estava a assistir connosco. E a sua oração era sempre por causa do seu marido. O seu marido era um militar da guarda e era alguém que era muito contra tudo o que era o protestantismo, o evangelicalismo, o cristianismo original. Ele era devoto da Senhora de Fátima. E ele tinha uma grande estátua, várias estátuas da Senhora de Fátima na mesa de cabeceira. Ele dizia-me, pastor, eu não consigo deitar-me ali, porque logo ao lado, assim que hoje, aquele vulto está sempre por todo lado. Diga, irmã, você está coberta pelo sangue de Jesus, não tenha problema. Se o seu marido consente em viver consigo, isto é a idolatria dele, não é a sua idolatria, fique em paz. Mas na verdade aquele homem se levantava, quando ela se atrasava um pouco mais nos cultos, às vezes havia muita discussão, muitas palavras violentas, o seu filho estava caminhando nos caminhos da droga, nós orávamos por aquela família. Um dia aquele homem, por causa de muito álcool, adoeceu e não podia conduzir. Eu vinha de Beja, não sei se foi do conservatório, precisamente, eu vinha da cidade, voltava para e reconheci o homem que estava à boleia, a fazer sinal. E eu parei e dei-lhe boleia. E eu pensei, esta é uma oportunidade para evangelizá-lo. Então, claro, quando uma pessoa entra no nosso carro, é o nosso carro, sentimos-nos um pouco no nosso território de conforto, e eu comecei a meter conversa com ele. E diz, comecei primeiro a falar do tempo, toda a gente fala do tempo, apesar de ser das coisas que nós não devemos falar, mas tudo bem. Falámos de várias coisas, falámos da situação, falámos do que estávamos a viver na altura, que já não me lembro o que era. E a certa altura eu disse assim, então o senhor tem alguma fé?
eu disse, olha, eu sou pastor evangélico, e ele calou-se. De repente era o pastor da esposa que estava a dar-lhe boleia. Eu sou pastor evangélico, somos missionários aqui, vimos anunciar Jesus Cristo e a salvação. O senhor tem alguma fé? Ele disse, eu tenho muita fé. Ai sim, então tem fé aqui? Eu tenho fé na Senhora de Fátima. Digo, ok, que bom. Que bom que você tem fé. Senhora de Fátima, ele disse Nossa Senhora, eu nunca digo Nossa Senhora porque não é minha, mas Senhora de Fátima. Ele disse, é muito bom você ter essa fé, sim, sem dúvida, mas você sabe que a Senhora de Fátima é uma aparição de Maria, que é mãe de Jesus, não sabe? Ele ficou assim confuso, ele disse, mãe de Jesus? Não, eu não acredito em Jesus. Eu digo, não, mas se acredita na Senhora de Fátima, supostamente uma aparição de Maria, que foi a mãe de Jesus, que a igreja admira tanto por ter recebido Jesus, a igreja deve receber Jesus. Eu estava a usar a argumentação católica para o convencer. Ele volta-se para mim e diz, meu amigo, eu tenho fé só na Senhora de Fátima. Não acredito em Deus, não acredito em Jesus, eu só acredito na Nossa Senhora de Fátima. E eu calei-me, pronto, não havia muito mais a fazer. Era uma situação de idolatria em que ele cresceu com a sua família a venerar uma imagem. Ainda dizem que não é adoração. Aquele homem não conhecia nada da Bíblia, não conhecia sequer a história de Maria, a suposta imagem que ele venerava. Não conhecia o seu exemplo, não conhecia as palavras de Maria, quando foram ter com ela para resolver o problema, e ela disse, fazei tudo o que Jesus vos disser. Fazei tudo o que Jesus vos disser. E eu creio que se ainda hoje Maria regressasse, sabemos que isso não acontece, mas se porventura ela aparecesse, ela iria dizer, façam tudo o que Jesus vos disser. É só Jesus, é só Jesus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu... Aliás, ela canta isso no seu cântico. Eu recebi o meu Salvador. Então, nós estamos a viver de facto dias difíceis. Eu estava a citar aquele homem, estava-lhe a dizer sobre o Salmo 115. Na altura o 115 era o número de emergência. Agora já não é o 112. Na altura é o 115 e disse, olha, se você não está confundido, vá ao Salmo 115, que é a emergência, e veja o que é que diz o Salmo 115. O Salmo 115 diz o seguinte, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Glória somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm a boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confiam, Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Salmo 115, 1-11. Infelizmente, muitas pessoas têm tornado precisamente por venerarem e amarem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E não conseguem perceber o sobrenatural de Deus. Um Deus que é invisível, mas é real. Um Deus que nós podemos ver até no ar que nós respiramos, nas milhões de partículas que estão à nossa volta e bilhões, nas bilhões e trilhões de células do nosso corpo. Em cada uma tem um desenho, tem uma indicação, tem uma instrução. Em tudo nós podemos ver a assinatura do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Então, onde quer que a igreja tenha perdido a sua autoridade, nós precisamos de recuperar. Onde quer que a igreja tenha colocado Cristo de lado, nós precisamos recuperar Cristo para o centro. O Evangelho pode ter sido distorcido, a fé pode ter sido pervertida, mas nós nos vamos levantar como igreja de Jesus Cristo. O nosso interesse não é em primeiro lugar, primeiro os interesses de Deus e a obra de Deus. Às vezes temos que pensar, estamos nós a realizar a obra de Deus ou a nossa obra? Estamos nós a realizar a obra de Deus à sua maneira ou à nossa maneira?
Infelizmente, a perca da centralidade de Deus na vida da igreja é visível em tantas igrejas cristãs dos nossos dias. Nós precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos de voltar à centralidade das Escrituras, à centralidade da pessoa bendita de Jesus. Só Ele é digno de glória, só Ele é digno de honra, porque não há outro nome pelo qual possamos ter salvação. Deus não existe para satisfazer ambições humanas. Não é esse o propósito de Deus. Deus não existe para satisfazer os desejos, os apetites do consumo. Deus não existe para satisfazer os interesses espirituais particulares de cada um. Deus é muito mais do que isso. Deus é o Senhor. Temos que focalizar nele a nossa oração, não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Deus é o soberano. Nós não somos soberanos. Deus é o soberano. A nossa preocupação precisa estar no reino de Deus e não nos nossos próprios impérios, igrejas, popularidade ou êxito. O centro tem que estar em Jesus e na pessoa bendita de Deus. Deixem-me falar, eu quando estava a estudar esta palavra, estava a orar a Deus, dá-me algo que seja prático, porque era um tema muito teológico, muito... E de repente Deus falou ao meu coração através de um artigo que eu estava a ler. Nos nossos dias, em muitas igrejas, nós vemos homens e mulheres que foram transformados pelo poder do Evangelho, mas que a certa altura perderam a noção do que é ser um verdadeiro cristão. Muita gente vem à igreja à espera de satisfazer, tal qual alguns vão à bruxa ou ao vidente, vem à igreja à espera de satisfazer as suas necessidades, à espera de resolver os seus problemas, à espera de um milagre, à espera de uma graça de Deus, em vez de virmos à igreja para prestar culto a Ele, adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo, porque essa vai ser a nossa missão por toda a eternidade. Tantas vezes nós damos em nós mesmos, a adorar e a colocar no nosso altar, em vez de ser a pessoa bendita de Deus, a colocar o materialismo. Eu estava a olhar para mim mesmo, porque eu tenho uma clara inclinação para romper o 10º mandamento. E isto tem falado muito, Deus tem falado muito à minha vida através disso. Este altar do materialismo que alimenta a nossa necessidade de construir os nossos egos através da aquisição de coisas. As nossas casas estão cheias de coisas, toda a espécie de bens, toda a espécie de objetos. Nós construímos cada vez casas maiores a fim de abrigar todas as coisas que compramos. Quando não temos lugar em casa, então alugamos uma garagem ou um armazém para colocar coisas que compramos e que até não necessitamos delas. O altar do materialismo é colocado diante de nós pelo apelo do consumismo, pelo apelo da publicidade constante diante dos nossos olhos. Então apressamos-nos em comprar o último modelo do equipamento que saiu, a roupa mais nova da moda, todo o processo vai recomeçar outra vez e os guarda-fatos começam a ficar cheios e tudo começa a ficar cheio. E o nosso coração começa a ficar cada vez mais vazio. Porque as coisas não preenchem a satisfação da alma, os objetos não se preenchem a alegria do nosso viver. Só Deus pode alegrar o coração do homem, a presença bendita de Deus. Sabem, o materialismo é a armadilha de Satanás para nós mantermos o foco em nós, nas nossas necessidades, no nosso bem-prazer, em vez de colocarmos o foco em Deus. O 10º mandamento é claro: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Nós não devemos pautar a nossa vida por aquilo que o nosso primo tem, o nosso cunhado tem ou o nosso vizinho tem. Nós devemos pautar a nossa Bíblia por procurar a vontade de Deus e aquilo que a palavra tem para nós e fazermos uma vida de acordo com a instrução sagrada da palavra. O segundo altar, que muitas vezes é erguido sem nós nos apercebemos, é o altar do ego. É o altar do centrismo em nós próprios, do próprio orgulho. E nós vemos hoje em dia, principalmente com redes sociais, com os dispositivos móveis, a sede que as pessoas têm, a obsessão por serem famosos, a obsessão por terem seguidores. Há um novo crescente de jovens e adolescentes. Eles começam verdadeiramente a ocupar todo o seu tempo e a fazer tudo para aquele momento em que vem mais um like, em que vem mais um gosto, em que vem mais um seguidor. Mas estamos nós a fazer seguidores de nós mesmos ou somos nós discípulos para fazer seguidores de Jesus Cristo?
Outras pessoas é o contrário, talvez pelo trabalho. Gastam 60, 80 horas semanais de trabalho para terem mais dinheiro. Ao fim de semana e durante as férias, os nossos smartphones estão controlando a nossa vida, as nossas mentes, controlando com o bip-bip, com o pip-pip, toda a hora, a todo momento. Estão girando à nossa volta pensamentos, como tornar as nossas empresas mais bem-sucedidas, como obter a promoção na nossa carreira, como subirmos um pouco mais, como fechar o próximo negócio, como? E a nossa família está super carente de atenção, os nossos filhos estão carentes da nossa atenção, aqueles que vivem à nossa volta estão carentes do nosso amor e nós enganarmos a nós mesmos pensando, se trabalharmos uma hora extra, se trabalharmos um emprego extra, vamos dar melhores condições quando não há melhor condição do que a atenção e o amor que nós depositamos àqueles que estão à nossa volta. A verdade é que este altar do próprio ego tem estado a derrubar muita gente e muitos bons cristãos. A admiração do mundo, a admiração dos trabalhos que existem no mundo. O rei Salomão coloca de uma forma poética em Eclesiastes capítulo 2, verso 21 a 23, diz: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou, nele o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que tem mais o homem de todo o seu trabalho, da fadiga do seu coração, e que ele anda trabalhando debaixo do sol, todos os seus dias são dores, a sua ocupação é desgostoso, e até de noite não descansa o seu coração. Tudo isto é vaidade. Eu estava a ler este texto de Eclesiastes capítulo 2, verso 21, e depois vem a seguir dizer que o bom é nós temermos a Deus, e termos este respeito por Deus, e sabermos que Deus está a olhar por nós. Irmãos, a Deus toda a glória não é para nós próprios. Finalmente, deixa-me só falar sobre talvez o mais destrutivo, o altar do auto-engrandecimento, a autorrealização, ao ponto de excluir todos os outros e as suas necessidades, os seus desejos. Deus dá-nos dinheiro para nós sermos bons mordomos, porque o dinheiro e a capacidade é dele, não é nossa. No dia em que nós dissemos que Jesus é o nosso Senhor, significa que Ele é dono de tudo o que nós possuímos. E muitas vezes nós administramos mal aquilo que Deus nos deu e esquecemos daquelas pessoas que estão ao nosso lado e que precisam também. Deus dá-nos para sermos generosos, e a generosidade tem que ser uma marca do cristianismo do século XXI. Nós olhamos para as pessoas numa autopenitência, talvez tomando um pouco mais de álcool numa noite, um bom vinho, tomando drogas, medicamentos, talvez que é outro tipo de droga, alimentos. E nos países ricos nós vemos as pessoas abusando de tudo aquilo que têm, com acesso ilimitado, e vemos obesidade, diabetes, tantos problemas, porque o autocontrole, o domínio próprio que faz parte do fruto do Espírito tem sido esquecido por tantos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Nós resistimos a colocar impulso para refrear os nossos apetites. Estamos determinados a tornar-nos o próprio Deus das nossas vidas, fazer o que nos apetecer, quando apetecer, e não fazemos um esforço para agradar e trazer glória a Deus. Irmãos, eu quero louvar os irmãos que têm feito um esforço para estar nesta campanha de 5 dias. E estou muito feliz por vermos aqui um grande número de irmãos. Porque toda a gente me disse, não funciona. É fim de semana prolongado, não funciona. 5 cultos, quem é que vem a 5 cultos nestes dias? Graças a Deus que há alguns que dizem, vamos fazer um esforço, afinal também é uma atividade especial. Vamos buscar, vamos servir a Deus, vamos nos aproximar, vamos deixar que Deus fale connosco. E estas verdades, estes 5 pilares da fé evangélica se tornem real nas nossas vidas. Irmãos, aquilo que eu falei, materialismo, auto-agradecimento, o orgulho, o ego, é uma forma de idolatria. Talvez não temos imagens. Ainda quando nós olhamos para a fotografia tirada, qual é a primeira pessoa que nós vamos procurar? Somos nós próprios, ficamos bem. É a nossa inclinação. Como é que eu estou? Tira outra, eu estou mal. Fica com os braços cruzados. Esta autoimagem é tão preocupada. A mentira que o amor a si mesmo, a autossatisfação. Satanás disse o mesmo desde o início a Adão e Eva. Ele disse-lhes, vocês vão ser como deuses. Se vocês comerem do fruto do conhecimento, vocês vão ser iguais a Deus. Não precisam ter mais Deus para vos dizer o que têm que fazer. Não precisam mais de vir aqui à hora, no final da tarde, para ter um culto com Ele. Não precisam mais. Vocês vão ser donos do seu próprio desejo. Mas em vez de serem donos do desejo,
tornaram-se escravos do desejo. E nós vivemos uma sociedade escravizada pelos seus próprios desejos. Estes desejos que a Bíblia chama de uma forma com um nome tão complicado para quem não conhece o português bíblico, concupiscências. Os desejos, as inclinações. E há muitas igrejas, infelizmente, que estão propagando na pregação do Evangelho da saúde, do Evangelho da riqueza, do Evangelho da prosperidade. Tudo é construído por ti e para ti. Tu és o centro. Deus está ali para te servir. Não, não. Só Jesus merece toda a glória. Jesus é o centro. Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos instrumentos, nós somos canais, nós somos seus discípulos, nós não somos seus senhores. Jesus, só Jesus é Senhor. Nunca vamos encontrar a felicidade se mantivermos o foco em nós mesmos. Os nossos corações vão estar sempre vazios e mentes quando nós nos centramos em nós mesmos. Mas quando o nosso coração está cheio de Deus, nós entendemos o que é que significa o versículo: contente-se cada um com o que tem, viver com contentamento. Oh, irmãos, há um tempo atrás eu estava a ouvir um testemunho de alguém que foi numa missão de curto prazo. Os irmãos sabem, dirijo uma agência missionária. Fazemos por vezes viagens de curto prazo para jovens irem conhecer outra realidade. E um dos jovens, já era um líder, que regressava, dizia: eu entrei naquela palhota, naquela casa ali no centro de África, e não havia mosaicos no chão, não havia sofá, não havia televisão, não havia um fogão como nós temos, não havia ar-condicionado, não havia sequer energia elétrica. O que eles tinham era uma mesa e uma cadeira. E deram uma cadeira para eu me sentar. E tinham um prato. E deram um prato para eu comer. E colocaram comida naquele prato. E eu dizia: então vocês não comem? E dizem: não, nós estamos tão felizes por ter aqui um servo de Deus. Nós temos tudo o que nós precisamos. E agora Deus nos agradeceu com a visita do seu servo. E ele dizia: e eu na minha casa, que tenho os armários cheios de louça, de tantas coisas, tanta distração à minha volta. Aquela família podia não ter nada, mas tinha tudo. Tinha a pessoa bendita de Deus, viviam para Deus e viviam com contentamento. Glória e majestade estão diante da sua face. Cantai ao Senhor, Salmo 92, Salmo 96, 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu santo nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão ante dele, força e formosura no seu santuário. Qual é então a central? Quão central deve ser a glória de Deus? Quão central deve ser a glória de Deus? A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas. Paulo aos Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ele vai pegar em comer e beber, que é a coisa mais essencial. Tudo o que vocês façam, façam e vivam para a glória de Deus. A grande missão da igreja é declarar a glória de Deus entre as nações. Esta igreja tem sido uma igreja missionária. Nesta igreja nós temos tantas nações representadas. Por isso eu amo esta igreja. Uma igreja que acolhe e que recebe de todos os povos, de todas as nações. Vai ser assim no céu. Por isso temos que nos habituar. Porque no céu é toda a gente diferente, todas as nações. E nações não fala na Bíblia em termos de fronteiras ou de bandeira política. Fala em termos de etnias, povos diferentes, culturas diferentes, debaixo do mesmo Senhor. Porque há um só Deus e um só Senhor. E toda a terra deve exaltar o seu santo nome. A nossa esperança, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é verdadeiramente conhecermos as riquezas da sua glória, como diz Paulo aos Romanos 9, 23, em vasos de misericórdia, esta glória que Ele já preparou para nós de antemão. Jesus, em toda a sua pessoa, em toda a sua obra, Ele é a encarnação, a revelação máxima da glória de Deus. E Jesus faz esta oração na oração sacerdotal, João capítulo 17, verso 24. Quem não gosta destas palavras, entendam por favor estas palavras. Pai, Jesus faz esta oração. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. A oração de Jesus é que nós possamos ver a sua glória.
E eu desejo a glória de Jesus. Os nossos cultos são vazios sem a glória de Jesus. Os nossos cultos de nada valem sem a presença e sem a glória de Jesus. Nós almejamos, desejamos, choramos e clamamos para que Ele se manifeste e manifeste a sua glória. Mas não vamos ver a glória de Deus se nós não o colocarmos em primeiro lugar. Se nós não colocarmos no centro, se não dermos todo o sentido, se não tivermos participação disto. Louvado seja o Senhor. A esperança que nós temos, irmãos, é que um dia nós vamos conhecer verdadeiramente a dimensão completa da sua glória, quando um dia entramos pelos portões celestiais e Jesus nos convidar a entrar e percebemos que naquele lugar não há mais noite nem mais sol, porque a glória de Deus ilumina todas as coisas. A glória de Deus deve ser o objetivo máximo. E eu termino com este ponto. O objetivo máximo da igreja, o objetivo máximo dos discípulos de Jesus é a glória de Deus. Citando o catequismo de Westminster, em que diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo o sempre. Deus não divide com ninguém a sua glória. Deus governa a história de modo que Ele seja sempre glorificado. Vamos ver só rapidamente, vou citar, não vamos aqui ler porque senão tínhamos muito tempo, mas vamos ver o que Deus fez na história do seu povo. Por exemplo, Deus escolheu o seu povo para a sua glória, diz lá Efésios 1:4. Deus criou-nos para a sua glória, Isaías 43:6. Deus chamou Israel para a sua glória, Isaías 49:3. Deus resgatou Israel do Egito para a sua glória, Salmo 106, 7 e 9. Deus levantou Faraó para mostrar o seu poder e glorificar o seu próprio nome, Romanos 9:17. Deus derrotou o próprio Faraó que o tinha levantado no Mar Vermelho para mostrar a sua glória, Êxodo 14:4, 17 e 18. Deus poupou Israel no deserto para a glória do seu nome, Ezequiel 20:14. Deus deu a Israel vitória em Canaã para a glória do seu nome, 2 Samuel 7:23. Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome, Ezequiel 36:22. Mas vemos isso também na pessoa de Jesus, a preocupação da pessoa de Jesus. O Senhor buscou a glória de seu Pai em tudo, João 7:18. O Senhor ensinou-nos a fazer boas obras, para que através das boas obras nós possamos glorificar a Deus Pai, Mateus 5:16. Jesus disse que responderia às nossas orações para que o seu nome e o nome do seu Pai fosse glorificado, João 14:13. Jesus suportou sofrimentos na cruz do Calvário até o último momento para a glória de Deus, João 12:27, João 17:1. Jesus recebeu-nos em sua comunhão para a glória de Deus, vai nos receber na sua comunhão para a glória de Deus, Romanos 15:7. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus, João 16:14, o Espírito glorifica o Filho. Deus instruiu-nos a fazer todas as coisas para a sua glória, 1 Coríntios 10:31. Jesus enche-nos com os frutos da justiça para a glória de Deus, Filipenses 1:9. Jesus voltará para a glória de Deus, 2 Tessalonicenses 1:9 e 10. O desejo de Jesus é que na eternidade o seu povo se alegre na sua companhia, contemplando a sua glória. João 17:24. Mesmo na ira, o propósito de Deus é fazer conhecida a riqueza da sua glória, Romanos 9:22 e 23. O plano de Deus é encher toda a terra com o conhecimento da sua glória, Abacuque 2:14. E todas as coisas acontecem para que Deus seja, todas as coisas concorrem, todas as coisas redundam para a glória de Deus, Romanos 11:36. Uau! E são apenas alguns exemplos, nós ficámos aqui a noite toda. O objetivo central da igreja, o objetivo central do nosso culto, o objetivo central da nossa fé é glória a Deus. A Deus toda a glória, como já cantámos. A adoração só é devida a Deus. Devemos nos lembrar isso quando somos convidados para agir de uma forma errada, ou para nos curvarmos diante de uma imagem, oferecer orações a elas, ou talvez quando somos tentados a nos curvarmos diante de nós mesmos, a adorar as modernas relíquias evangélicas, pelos líderes religiosos, considerando muito maior a glória que é devida somente a Deus, deve ser adorado. Reafirmamos, meus queridos irmãos, que a salvação é de Deus, a salvação é realizada por Deus e é para Ele a glória de Deus, e a glória deve ser eternamente dada e entregue a Ele. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus, e viver para a sua glória somente. A Deus toda a glória. Negamos que possamos glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Negamos que podemos glorificar a Deus se o nosso culto negligencia a pregação do Evangelho, o tempo da palavra,
a nossa pregação. Negamos que podemos glorificar a Deus se permitirmos que o engrandecimento próprio, o autoagradecimento, a autoestima, a autorrealização se tornem alternativas ao Evangelho, que é a glória unicamente para Deus. É verdade que Deus dá e Deus não fica a dever nada. É verdade que Ele é poderoso para curar, para libertar e para salvar. Mas Ele fará para a sua glória. Termino com uma história verdadeira que me chocou. Há muitos anos atrás estava no início do ministério e estávamos a pregar numa igreja que tínhamos crescido. E uma irmã que tinha sido diagnosticado um tumor no seu peito veio à frente pedir oração e nós orámos. E claro, nós estávamos verdadeiramente a orar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que Deus fizesse um milagre. Claro, como é algo invisível, não sabemos o que aconteceu. Mas passados uns tempos visitámos novamente e aquela irmã veio ter comigo e disse: Josué, tu não acreditas, tu não sabes que naquele dia que nós orámos, Deus curou-me e o caroço desapareceu. Eu digo: uau! E você já contou a toda a gente? Não, eu não contei a ninguém. Eu não contei a ninguém, nem tinha contado ao meu marido sequer, eu não contei a ninguém. Porque eu não queria que ele soubesse, a minha mãe tinha morrido de cancro, a minha tia tinha morrido de cancro, eu não queria que acontecesse o mesmo comigo, ninguém sabia daquilo que estava a acontecer. Eu digo: irmã, por favor, conta a toda a gente, porque você, se não dá a glória a Deus, algo pior pode suceder. Porque Deus não entrega a sua glória a ninguém. Então, meu amado, tudo o que tenha acontecido na nossa vida e na nossa história, nós possamos reconhecer Deus e possamos dizer: isto que está aqui, este carro, é totalmente Jesus. Esta casa que eu tenho é totalmente Jesus. Este sofá que eu tenho é totalmente Jesus. A comida na panela que eu tenho é totalmente Jesus. A saúde que eu tenho é totalmente Jesus. A vida eterna que eu tenho é totalmente Jesus. A Deus toda a glória. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor. E vamos nesta tarde entender se porventura na nossa vida, na nossa loucura, no nosso corre-corre, nos nossos afazeres diários, temos esquecido de tributar a glória que é devida ao seu nome. Mas nesta tarde nós queremos fazer novamente um compromisso com este Senhor, o Senhor da glória, dizendo: Senhor, perdoa-me. Perdoa quando eu me preocupo mais com as coisas do que com a tua obra. Senhor, perdoa-me quando eu corro mais para ter dinheiro, para ter segurança. Eu nem sequer sei se vou gozar dessas coisas, Senhor. Perdoa-me quando eu vivo embriagado com as coisas que o mundo me oferece. Perdoa-me quando eu não vivo para Ti. Ajuda-me cada dia a viver para Ti, meu Pai. Ajuda-me cada dia a viver para a Tua glória. Que não seja eu a fazer quando dou alguma coisa de comer a quem precisa. Não seja eu a fazer quando oro por alguém que está enfermo. Não seja eu a fazer quando canto ou toco ou uso a minha arte e os meus dons para Ti. Mas que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Porque Tu és o centro de tudo. Toda a terra está cheia da Tua glória. Os anjos Te adoram. Aqueles que partiram antes de nós estão na Tua presença e Te adoram dia e noite. Onde não há mais noite, onde não há mais dor, onde não há mais choro. E talvez tantas coisas às vezes acontecem na nossa vida simplesmente porque deixamos de viver para a Sua glória. E Deus permite que venha uma dificuldade para que os nossos joelhos se dobrem, para que os nossos joelhos se dobrem, para que o nosso eu se dobre, para suplicar mais uma vez ao Senhor. Mas às vezes somos tal quais as crianças que pedem uma coisa, querem tanto aquela coisa, mas quando a têm, logo esquecem, porque o vizinho do lado já tem outra melhor. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim. Eu preciso muito de viver para a Sua glória. Aleluia. Que nós possamos diminuir, como diz o apóstolo Paulo. Importa que nós diminuamos, que Ele possa crescer, dizia João. E toda a nossa vida tem que ser uma vida assim, para glorificar o nome daquele que vive para sempre. Eu não sei se está entre nós alguém que não tem Jesus como seu Senhor e tem vivido talvez para procurar satisfação em coisas ou em religião. Mas nesta tarde gostaria de procurar aquele que verdadeiramente pode saciar a sede da sua alma. E essa pessoa é Jesus. Quero te dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário por ti. Todos nós estávamos separados de Deus pelas nossas ofensas. Não há um justo, não há um sequer.
Mas Deus morreu por nós, sendo injustos, para que pudermos ser tornados justos diante de Deus através do seu sacrifício. Quando Ele morreu na cruz e os seus braços estavam pendurados naquele madeiro, era o maior abraço que a humanidade alguma vez experimentou. A grande expressão do amor de Deus era manifesta naquele lugar. E no lugar da caveira, no lugar do Gólgota, havia uma esperança que começava a raiar. Apesar da terra ter tremido, o sol ter se escurecido, apesar do sofrimento, nós sabíamos que aquilo era apenas a preparação para aquilo que estava a acontecer. O milagre acontecia. Deus estava a ser satisfeito na sua justiça através do pagamento que Jesus fez em nosso favor. E quando aceitamos Jesus, todas as nossas dívidas, ofensas e pecados são trocados por aquilo que Jesus fez. Não importa o teu passado, importa a tua decisão agora. Seguir Jesus e viver para a sua glória. Eu não sei se tem entre nós alguém que ainda não tomou esta decisão, mas nesta tarde sentiu a presença do Espírito Santo, que é invisível mas real, e está aqui a dizer: tu precisas deste Jesus, tu precisas desta satisfação interior, tu precisas, acima de tudo, de perceber que fostes criado ainda no ventre da tua mãe, mesmo quando alguns não queriam que tu nascestes. Deus tinha um propósito para que a tua vida fosse para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. E quantos nesta tarde querem dizer: pastor, ora por mim, eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero viver para a sua glória. Está entre nós que quer tomar esta decisão nesta tarde? Faça assim um sinal como eu estou a fazer, levantando o braço. Nós queremos orar por si nesta tarde. Alguém não se entregou ainda a Jesus? Esta é uma boa oportunidade. Está no local certo. Nós só estamos aqui para glorificar. Não é para me alegrar a mim, ainda que nós todos ficamos alegres, porque nós já passamos por este processo e esse processo mudou a nossa vida. Aleluia! Então sabemos o quão bom é nos entregarmos a Jesus, porque já o fizemos. Mas se você não fez e quer fazê-lo nesta tarde, por favor, faça assim um sinal. Nós queremos orar por si. Está alguém aqui que não tomou esta decisão? Todos já tomaram? Graças a Deus, então, por isso. Quem vai ver esta gravação mais tarde, se não tomou a decisão, lá na sua casa, onde está a ver, no seu telemóvel, olhe, fale com Deus. Ele está à distância de uma oração. Para aqueles que estão connosco nesta tarde, eu vou terminar com uma exortação da parte de Deus. Esta igreja existe fundada e construída na pessoa bendita de Jesus Cristo. Este é o movimento do Espírito Santo para glorificar a Cristo e a Deus na terra e na cidade de Lisboa. Mas nós só vamos conseguir fazer parte deste movimento se nós vivermos para Ele e não para nós. Se nós nos preocuparmos mais em glorificá-lo do que em preocupar em satisfazer as nossas necessidades. E se nesta tarde o Espírito Santo falou contigo, é alguma área que tens que ajustar. Alguma área que tens que ajustar. Não endereças o teu coração, mas toma uma decisão. O meu conselho é que fales com alguém acerca disso, alguém de confiança, e que possas prestar contas, porque normalmente sozinhos, emocionalmente, nós tomamos decisões, mas quando não assumimos compromisso das decisões, infelizmente muitas vezes depois acabamos por esquecer. Mas queres assumir o compromisso de seguir e servir a Deus e viver para a sua glória, e alguma área específica, algum altar, seja materialismo, seja o auto-ego, seja a autoestima que é tão grande que está acima da estima que tens de ter por Jesus e por Deus e pela sua obra, seja qual for a área que Deus falou, acredito que não teremos problemas de idolatria, mas se for também essa hora, esse problema ou esse altar, nesta tarde decide entregar tudo a Jesus. Dizer: eis-me aqui, Senhor, eu farei a tua vontade, eu quero viver o resto dos meus dias para a tua glória. E quando eu falo com alguém, quando eu visito alguém, quando eu oro por alguém, quando eu compartilho com alguém, quando eu dou a alguém, não sou eu a dar, és tu que dás. A glória é para ti, porque a glória é totalmente, pertence a Deus. Só lhe deu glória. Pai, ouve a nossa oração e o nosso compromisso. Perdoa-nos quando rompemos o 10º mandamento, cobiçando coisas que não nos fazem falta nenhuma. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, tu sabes que esta é a minha fraqueza. Tantas vezes desejamos coisas que não nos fazem falta nenhuma, quando o que nos faz falta é servir-te e honrar-te com a nossa vida. Senhor, estamos diante de Ti, confrontados com a Tua palavra. Queremos viver para a Tua glória. Marca cada um de nós, Senhor, as nossas vidas, e que o nosso objetivo seja esse, para a glória de Deus Pai. Deus vos abençoe. Que bom estes 5 dias de campanha, amém?